Você já ouviu alguma vez falar na teoria das janelas quebradas? Essa teoria é muito interessante e muito profunda porque ela diz o seguinte: se você quebrar uma janela, ou seja, deixar uma janela ali com os vidros quebrados e não fizer absolutamente nada, então outras janelas que estiverem ali próximas também serão quebradas, porque vai passar a ideia de que ali é um lugar abandonado, um lugar que não tem ordem, um lugar que não tem lei. Então outras pessoas virão e começarão também a quebrar as janelas de outros lugares ali próximo. Então essa teoria é tão profunda que, por exemplo, ela também serve para todas as outras coisas relacionadas ao abandono. Se você deixar lixo em um lugar e ninguém fizer nada para tirar aquele lixo, outras pessoas virão e colocarão lixo ali. Se você coloca, por exemplo, objetos abandonados em um lugar e não faz nada, então outros vão começar a vir e colocar também objetos abandonados ali, de repente um amontoado de lixo, de sujeira, porque é isso que a teoria ensina. E essa teoria, ela pode nos ajudar, inclusive, se a gente entender bem ela, a tomar decisões importantes para as nossas vidas. Mas antes disso, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar seu like, seu comentário e, claro, se gosta desse vídeo, propaga ele para outras pessoas, né? Compartilha ele para que outras pessoas também possam ser ajudadas. Mas vamos lá. A teoria das janelas quebradas diz exatamente isso, que se você não resolver o problema de uma janela quebrada, outras também serão quebradas. E olha só, nos anos de 1980, lá nos Estados Unidos, fizeram uma experiência, psicólogos sociais fizeram uma experiência muito interessante. Eles colocaram num bairro pobre de Nova York, né, um carro, tá certo, de uma marca X, né, de uma cor tal, e em um outro bairro eles colocaram um carro também daquela mesma marca, da mesma cor, do mesmo jeito. Dois carros idênticos. Só que um bairro pobre de Nova York e um outro em um bairro rico, de pessoas bem-sucedidas. O que aconteceu foi bem interessante. No bairro pobre, pouco tempo depois, arrancaram os pneus, quebraram os vidros, tiraram todas as peças daquele carro. Lá no bairro rico, o carro estava intacto. Mas a experiência não parou por aí. Aqueles psicólogos sociais, eles foram lá no bairro rico e eles fizeram o seguinte: eles quebraram um dos vidros do carro. E o que aconteceu foi bem interessante. Eles perceberam que depois que eles quebraram o vidro daquele carro no bairro de pessoas ricas, bem-sucedidas, começaram a quebrar mais vidros daquele carro, arrancar pneu, tirar as peças. O que aconteceu naquele bairro foi igual ao que aconteceu naquele outro bairro de pessoas pobres de Nova York. Então eles chegaram à conclusão que o que gerava exatamente aquela atitude de as pessoas irem lá e quebrarem os vidros do carro, roubarem os pneus, não é porque eram pessoas pobres, não tinha a ver com a pobreza, mas tinha a ver com essa ideia de abandono. Independente do lugar, se você não faz nada, então as pessoas vão lá e começam a repetir, fazer o mesmo. Trazendo isso para as nossas vidas, nós podemos tirar muitas lições importantes. Porque na nossa mente, se nós criamos, por exemplo, algumas janelas de vidros quebrados, eu estou usando bem aqui uma simbologia, usando aquelas janelas de pensamentos negativos, ideias negativas, se você na sua mente alimenta pensamentos de pobreza, se você alimenta pensamentos de pessimismo, de negatividade, então você começará a atrair mais pensamentos. Lembra? Quando você quebra um vidro e não resolve, outras pessoas vêm e quebram mais vidros. Se você tem pensamentos negativos, então mais pensamentos negativos você vai atraindo. Isso começa a atrapalhar a sua vida. Isso é tão verdadeiro que lá mesmo, nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, eles pegaram essa experiência da teoria das janelas quebradas e fizeram o seguinte: para tentar minimizar, diminuir a criminalidade, eles começaram a fazer um trabalho lá em Nova York de, por exemplo, onde havia janelas quebradas, eles iam lá e consertavam. Onde havia, por exemplo, alguma coisa que passava a ideia de abandono, eles iam lá e resolviam. E eles foram fazendo isso com relação também à criminalidade, né? Tentando fazer um trabalho de prevenção. Resultado, a criminalidade diminuiu bastante. Essa é a grande lição. As janelas quebradas que você não resolve, que você não conserta,
vai gerar outras janelas mais quebradas. Os pensamentos negativos que você não substitui por pensamentos positivos vai atrair mais pensamentos negativos. A ideia de pessimismo que você não substitui por pensamentos otimistas vai gerar mais pensamentos pessimistas. Então fica aqui essa reflexão para que você comece a ter pensamentos positivos em sua vida, para que as janelas em sua mente de pensamentos otimistas possam se multiplicar e fazer de você um grande vencedor. Até o próximo vídeo e fique na paz.